Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez o dia 3 ao dia 9 de fevereiro. A gente já está aí começando o segundo mês do ano, a gente já avança um pouquinho mais em 2020 e a gente começa a trabalhar algumas outras questões aí, principalmente de ordem emocional. Essa semana ela vai ser bastante intensa, primeiro porque a lua cheia ela sempre vai pedir para a gente trabalhar o nosso emocional, ela sempre vai intensificar as nossas emoções para a gente perceber como a gente vem lidando com elas e além disso a gente tem uma energia aí da lua em câncer no meio da semana, então vai ativar muitas nossas emoções essa semana, tá? Pode ser uma semana mais intensa, até porque a lua cheia ela sempre traz essa intensidade à tona. A gente começa a semana com a lua entrando em Gêmeos às 8h30 da manhã da segunda-feira e ficando nesse signo na terça também. Então os dois primeiros dias da semana vão ter uma energia mais mental, né? A lua em Gêmeos ela sempre acaba ativando o nosso mental, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco de ansiedade para quem está nesse processo aí que vem desde o ano passado, trazendo um pouco dessa agitação mental. É importante estar ligado, estar atento a isso, porque você acaba não se deixando levar quando esses pensamentos surgirem, quando essa emoção vier, você aprende a dar vazão para ela, você aprende a direcionar ela para uma atividade, para um outro pensamento. Tenha um kit de ferramentas ali para lidar com essa ansiedade a hora que ela vier, mas em geral a gente vai estar assim mais mental, mais racional, as pessoas podem estar mais falantes, querendo conversar mais, então é um momento legal para você ter uma conversa, porém tomando muito cuidado com o tom dela, porque a gente está assim numa semana de lua cheia, então pode ter algumas faíscas ali sim, então se você não está no seu estado bem alinhado, se você não está no estado tranquilo, é melhor não falar, é melhor deixar para lá, porque as palavras nesse momento elas podem ser um pouco mais desafiadoras aí, tanto de se ouvir quanto de se falar para o outro, tá? Mercúrio, que é o regente desse signo, está lá em Peixes já. Então é o momento da gente alinhar o nosso pensamento com o nosso sentimento. É só nesse alinhamento com aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, que eu consigo criar as coisas na minha vida. Então se você acha que sua vida está meio desafiadora, que está meio complicado, é porque você não está conseguindo alinhar aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Você pensa coisas boas, você tenta atrair o máximo que você consegue, aquilo que você deseja, mas lá no fundo existe um sentimento de medo, existe um sentimento de escassez, existe um sentimento de raiva mal curada ou de uma mágoa que você tem com alguém. Então esse desalinhamento que faz com que as coisas se bloqueiem na sua vida e é o momento de você aprender a olhar para isso, identificar, assumir de verdade, porque todos nós somos humanos e temos dentro da gente toda essa gama de sentimentos, isso faz parte do ser humano e a gente precisa assumir isso, a gente precisa olhar para esses sentimentos para inclusive acolhê-los dentro da gente e poder soltá-los e liberá-los. Enquanto a gente resistir, enquanto a gente renegar tudo isso, a gente não vai conseguir ser livre para poder co-criar coisas novas na nossa vida. Na quarta-feira, a partir das 4 da tarde, a lua vai entrar em Câncer e vai ficar ali na quinta-feira também, um pedaço da sexta. Nesse momento, a gente vai ativar de vez o nosso emocional. Então, se antes a gente estava indo um pouco no mental, agora a gente mergulha no nosso mundo interior e a gente tem que mergulhar, a gente tem que encarar todas essas dores, essas questões que eu falei para você agora há pouco, para poder liberar tudo isso. Não tem como eu ir lá com uma borracha e apagar sem olhar para aquilo e sentir aquilo e acolher aquilo dentro de mim. Então é o momento também da gente olhar para as nossas emoções, para a gente olhar para a nossa intuição, para a gente olhar para o nosso mundo interno e emocional e perceber que essa é a nossa verdadeira natureza, esse é o nosso verdadeiro estado de ser. Por mais que a gente viva numa sociedade muito racional, muito prática, muito cartesiana, a gente é um ser emocional, a gente é um ser de emoções. As emoções, elas estão ligadas ao ser humano como uma coisa natural de ser. E enquanto mais a gente renegar, como eu acabei de falar, mais isso vai dominar a sua vida. Então é o momento de olhar para dentro e perceber, essa é a minha verdadeira natureza, esse é meu verdadeiro lar. E só quando a gente aceita aqui na nossa casa
Às vezes vai ter algo que a gente não gosta, às vezes vai estar meio bagunçado e tá tudo bem, eu posso ir lá e limpar, eu posso ir lá e aceitar, eu posso ir lá e mudar aquilo que eu não estou gostando dentro de mim, dentro da minha casa. Então esse é o momento de fazer essa reflexão, de olhar para dentro e perceber que momento da sua vida, que momento do seu ciclo você está. E aceitar tudo isso, tá tudo bem. Em outro momento eu vou estar em outra situação e vai passar, e sempre vai passar. Só que se a gente não encarar, vai continuar repetindo as mesmas questões. Então vai passar? Vai, mas vai voltar em algum momento para eu resolver, em algum outro momento da minha vida, da minha trajetória. Então que seja agora esse momento que você encara pelo menos uma coisinha que incomoda e consegue liberar isso da sua vida. Mas vão ser dias sim mais intensos, até porque a gente vai estar às vésperas de uma lua cheia e a lua em Câncer, ela deixa a gente sempre mais emotivo, mais sensível, tá? Então se recolha, se respeite, entenda o seu processo e tá tudo bem. A gente não tá bem sempre, tá? Na sexta, a partir das 15 para as 8 da noite, então a Lua vai ficar o dia todo ainda em Câncer, trazendo todas essas questões que eu comentei, emocionais, né, mais intensas. A Lua vai entrar em Leão e vai passar o fim de semana ali, né, sendo cheia oficialmente só no domingo, mas a gente já vai conseguir observar a Lua cheia no céu, né, maior, quase no seu ápice, para a gente já vai parecer cheia, mas oficialmente vai ser só no domingo. E nesse momento, né, nessa Lua em Leão, a gente vai ter a colheita, porque a lua cheia é sempre o momento de colheita daquilo que a gente plantou nos últimos 6 meses, começando lá, voltando na lua nova em Leão, que aconteceu em agosto. Então, se você puder fazer uma revisão, voltar lá em agosto, perceber o que você intencionou, como é que estava a sua vida e como que está hoje, o que você está colhendo hoje, o que você tem ao seu redor, provavelmente está muito relacionado a tudo que você plantou, ou intencionou, ou pensou em todos esses meses até aqui. Então é interessante fazer essa reflexão e também o alinhamento daquilo que eu desejo daqui para frente. Então, se eu vou colher, eu vou deixar o solo livre e eu vou plantar novamente aquilo que eu desejo ali. E nesse momento, a gente precisa perceber se a gente não está alinhado ao nosso ego ou se a gente está alinhado à nossa alma. Porque se a gente estiver alinhado com o nosso ego, ou seja, eu quero uma coisa que eu considero importante para o meu ego, mas no fundo eu quero isso por status, no fundo eu quero isso para provar para alguém, no fundo eu quero isso para suprir uma dor interna, quer dizer, é do meu ego, não é da minha alma. Mas se for da minha alma, aquilo vai se realizar em algum momento, porque está dentro de mim, está no meu coração e eu mereço realizar aquilo, mereço co-criar isso na minha vida. Porém, se for do ego, pode ser que existam bloqueios ali, que em algum momento ou você mesmo perceba que não é para você, ou aquilo não se realize e você se frustre, porque daí o ego ele vai reagir de uma maneira bastante intensa e infantil às vezes, para você perceber no fundo que não era aquilo, que aquilo não ia te fazer feliz o quanto você achava. Então é o momento de se alinhar realmente. Será que esse desejo é meu mesmo? Será que é da minha alma? Será como que eu vou me sentir de verdade, né? Isso é tão importante assim para mim? E se for, pode ter certeza que em algum momento da sua jornada isso vai se realizar. Confia e segue em frente, tá? Então é o momento realmente de se alinhar. Mas num sentido emocional, vai ser um fim de semana bastante intenso, mas vai ser um fim de semana perfeito para sair, para buscar algo exterior, porque as pessoas elas ficam com essa vontade de compartilhar com esse momento em que todo mundo sai, em que as coisas ficam mais exteriorizadas, né? É um momento de olhar para fora, né, do ciclo. Então, se a gente pensar na lua cheia, é um momento que tem mais pessoas na rua, que os eventos estão mais cheios, que a gente sente vontade de circular por aí. Então, aproveita esse fim de semana para passear, para estar com quem você ama, para aproveitar de verdade, para ser feliz, para dar risada, para ser alegre, porque é para isso que a gente está aqui nessa vida também, tá bom? Vamos para a nossa cartinha da semana, e essa semana saiu essa carta aqui, a voz interior, que no tarô tradicional ela representa a papisa, né? A carta número 2 do tarô, e é muito interessante pensar que numa semana de lua cheia, numa semana de lua em Câncer, né, antecedendo essa lua cheia em Leão, essa carta vem mostrar que a gente vai ter que tirar um momento ali para olhar para dentro, para ouvir a nossa voz interior. E eu percebo um alinhamento tanto da cartinha da semana passada com essa. Então a gente está num ciclo que a gente está tendo que pensar,
O meu mundo é a partir do interno, eu crio o que eu estou vendo, eu crio a minha realidade a partir do que eu tenho dentro. Então a gente está sendo chamado, convidado a olhar cada vez mais para dentro, porque é ali que eu estou criando a minha realidade, é ali que eu estou alinhando o meu pensamento e sentimento para projetar para fora aquilo que eu estou criando na minha vida. Então essa semana, mais uma vez, o céu está pedindo, a energia está pedindo para a gente tirar esses momentos de se recolher, se acolher, e isso vai evitar, inclusive, que a gente estoure, que a gente crie conflitos fora, que a gente vá muito com essa energia que está nos consumindo internamente e projete no outro, e desconte no outro, e crie mais questões ainda. Então, use esse tempo, tenha um momento só para você, porque isso vai ser muito importante dentro desse ciclo que a gente está vivendo, tá? Aprenda a ouvir a sua voz interior, porque ela tá querendo se comunicar com você e tá querendo trazer mensagens muito positivas e muito encorajadoras para o seu processo daqui para frente, para o processo que todo mundo está vivendo, mas que é único para cada um. Então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para você, e se você sentir de compartilhar comigo aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz. E a pergunta é: o que você faz para se conectar com a sua voz interior? Como que ela fala com você geralmente? Ou ela não fala, você não a ouve? Eu quero saber como é que você está nesse processo aí de começar a olhar para dentro, começar a se acolher, como que a sua voz interior tem se comunicado com você. Às vezes ela pode até se comunicar a partir das minhas mensagens, eu ser para você essa voz interior, que é sua, mas que fala através de mim, porque ela sempre vai encontrar alguma forma de falar com você. Então me conta aqui embaixo como que é para você, eu vou adorar saber. E eu não sei se você já está sabendo, mas eu estou preparando um curso de astrologia que eu pretendo lançar em breve. Então eu estou recolhendo, né, os e-mails das pessoas que tiverem interessado em se conhecer melhor, em ter uma nova abordagem da própria vida, olhando para o seu mapa astral, com a metodologia que eu criei, com a metodologia que eu uso para os meus atendimentos. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o endereço aqui embaixo para você se inscrever, tá bom? E para finalizar, os pedidos de sempre, deixa seu like aqui para mim se você gostou, compartilha com um amigo que pode se beneficiar dessa mensagem e se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, para continuar acompanhando os meus vídeos aqui. Desejo para você uma linda semana de muita intensidade, mas de muita verdade também, que você possa se conectar aí com seu coração e deixar ele guiar a sua vida cada vez mais. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!